Então, voltando à minha estrada, meu caminhar, tá? Eu já queria deixar eu queria ter deixado aquela adendo mesmo, sabe? É tipo um adendo falando sobre isso, porque eu vejo que às vezes tem muitas pessoas, e a gente vê nos comentários, às vezes, de vídeos de pessoas assim, que elas falam, eu deixei de ser espírita porque isso aconteceu, aquilo outro, e acho que todo mundo é demônio. Não é, tá? Nem todo mundo que tá nos kardecismo é demônio, nem todas as pessoas que vão lá são demônios. Não é assim, tá, gente? Não é, tá? Tem gente séria, tem gente bacana, que é gente iluminada, que é gente de Deus, que é gente bacana, fazendo um trabalho bacana, com luz verdadeira, com as espiritualidades de luz. Tem gente trabalhando certinho como tem que ser, tá? E lá tem luz. Então, voltando para a minha caminhada, como eu estava falando, eu sempre falava o seguinte, quando a gente tinha que falar sobre espiritismo com a minha mãe, eu falava isso, né? Eu falava, mãe, eu acho que no meu coração eu sempre deixava brotar a palavra de Deus que vinha dentro da minha alma, né? Eu dizia o seguinte, olha, o sobrenatural, esse coisa oculta, tudo, eu acho que isso daí é uma busca de cada um, é uma busca que vem dentro do coração da gente, sabe? Eu acho que existir esse tipo de dogma ou esse tipo de filosofia, não é filosofia, é tipo de vertente, né, religiosa, tudo bem, é uma coisa legal, às vezes ajuda muitas pessoas, mas dentro do meu coração eu não gostava, porque eu falava assim, essa coisa do oculto, você tem que estar ligado com Deus, você tem que ser, para você mexer ou tocar nesse tipo de assunto, você tem que estar, para mexer com esse tipo de assunto, tem que ser uma coisa de Deus, tem que ser uma coisa que Deus vem mostrar para você entendeu? Não é uma coisa que eu vou pegar e quero desbravar, é uma coisa que Deus fala e mostra no seu coração. Eu pensava dessa forma, entendeu? Então eu conduzi, o conduzindo minha vida, eu sempre ia naquela coisa de, sabe uma coisa, eu vou ficar com Deus mesmo, deixa eu falar com meu Deus, deixa eu falar com o meu Jesus Cristo, que é isso que eu acredito, com Maria, né? Muitas pessoas falam de Maria, né? Eu quero até dar um adendo aqui falando sobre Maria, eu já falei sobre Maria, né? Eu tenho um vídeo falando sobre Maria aqui, mas eu quero falar sobre Maria um pouco também para você entender, né? Maria, gente, Maria, as pessoas dizem assim, Maria subiu ao céu com Jesus. Maria não subiu aos céus com Jesus, gente. Vamos parar de colocar isso pra frente como se isso fosse uma realidade. Maria não subiu aos céus com Jesus, até porque quando Jesus morreu, Maria não morreu, ela continuou viva. Você entendeu? Não morreu, Maria não subiu aos céus com Jesus, porque na época Maria ainda sobreviveu muito tempo na Terra. Maria ainda sobreviveu muito tempo na Terra, ela não subiu com Jesus aos céus dessa forma. Porém, quando ela veio a falecer, com certeza ela subiu aos céus, né? Se foi da maneira igual a Jesus ou não foi da maneira igual a Jesus, mas que ela foi para patamares iluminados, foi para patamares iluminados. Hoje, na espiritualidade, eu digo para vocês, existem a vertente de Maria. E a vertente de Maria, o que é a vertente de Maria? Maria é uma trabalhadora da luz. É como se Maria fosse assim, sabe, aquele anjo, assim... Como é que eu posso explicar pra vocês? Gente, na espiritualidade não existe só os anjinhos de asinha, entendeu, gente? As pessoas colocam o mundo espiritual como se fosse só os anjinhos de asinha, né? Então só tem os anjinhos de asinha. Se não for os anjinhos de asinha, aqueles que caídos, aí tem os néfilins, pronto, as pessoas começam a embananar tudo, uma história toda, né? Mas nos céus, que as pessoas dizem, ai, Gabriel, não sei o que, claro, existem os anjos, esses anjos, né? Mas também existem os trabalhadores da luz, que são outros seres, que são da luz também, você entendeu? Mas não são só aqueles de asinhas que as pessoas pregam esses, né? São seres que não têm asinhas nenhuma, são seres que são outro tipo de corpos, nem parecem conosco, né? Nem parecem com corpos físicos humanos, mas eles têm uma essência espiritual, né? Então, existem vários seres na espiritualidade. As pessoas colocam tudo como se existisse só uma coisa. Não existe só isso, sabe, gente? Isso daí é o que a Bíblia ou que alguma coisa sagrada antiga fala, né? Mas não é só isso. Deus, você tem que entender o seguinte, nem tudo que é o mundo de Deus está escrito nos livros sagrados, né? Para você conhecer o verdadeiro mundo de Deus, os verdadeiros mistérios, você tem que se elevar espiritualmente e Deus vai te mostrar cada coisa. Deus vai te mostrar cada coisa através do seu mérito. Deus vai te mostrar cada coisa através do seu próprio conhecimento, tá? Não vai precisar que outra pessoa venha dizer isso ou aquilo. Ele vai te fazer passar por momentos e situações que você vai tirar suas conclusões. Então as pessoas, elas esperam muito, sabe? Ou o que é muito triste, elas dão muito aval às pessoas, muita coisa para os ditos das pessoas e não refletem sobre as palavras divinas de Deus. E o que eu venho dizer é, confie em Deus, gente. É só Deus que vai te mostrar o mundo. O mundo da espiritualidade é um mundo dedicado àqueles que se dedicam à luz. E o que é dedicar à luz? É o verdadeiro amor divino de Deus. Quantas pessoas que se dedicam ao verdadeiro amor divino de Deus e elas estão passando por várias agora mesmo nessa época, que é uma época de transmutação energética do planeta, né? Digam ou não, porque eu já vi até pessoas, gente, é incrível, incrível. Eu já vi até pessoas falarem, elas são loucos, são isso, são aquilo, na verdade eles dizem que acreditam em Deus.
E eu falo assim, gente, se você acredita em Deus, você tem que acreditar no oculto, pelo amor de Deus, sabe? O oculto que Deus vai te mostrar, né? Por quê? Porque aí tem gente que briga, fala, mas Deus nunca me mostrou isso, mas será que você estava digno que Deus te mostrasse? Porque eu já vi vários desses depoimentos também, de um monte de gente brigando com raiva de Deus, ou então virando ateu, porque Deus não fez manifestação espiritual, ou não fez manifestação sobrenatural para eles, então eles não querem mais acreditar em Deus, né? Porque tinha que ter manifestação espiritual, tinha que ter sobrenatural no meio da história, né? Uma vez eu vi um depoimento de um rapaz que era assim, ele passou 3 anos lendo a Bíblia com muito afinco, 3 ou foi 4 anos, bem forte, só vivia isso, nem comia quase, era só Deus, 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 e Deus não mostrou nada sobrenatural para ele e saiu, porque ele fala assim, não. Eu vi que não acontecia nada sobrenatural, eu comecei a achar que isso é com ladainha. Agora eu digo pra você o seguinte, você acha que Deus não estava vendo exatamente o que estava acontecendo naquele coração daquela pessoa? Que o intuito daquela pessoa era exatamente querer que algo sobrenatural acontecesse? Só que Deus não funciona assim, né? Eu costumo dizer, e isso era uma das coisas que eu sempre falava, eu costumo dizer que o negócio é o seguinte, é Deus que manda, é Deus que abre o caminho, não é a gente que vai açoitar o caminho para poder desbravar e abrir aquele portal em relação à espiritualidade, à comunhão divina de Deus no sobrenatural. Quem faz isso é Deus. Deus conecta quando ele tem que conectar, né? E Deus sabe o que tem no coração de cada pessoa. E eu digo pra vocês quantas pessoas, né, que têm verdadeiramente amor por Deus, nunca testou a Deus, nunca quis saber de nada. E quando vai ter um contato sobrenatural, depois de anos a fios, de muita fé, de muita luz, de muita coisa, é que a pessoa vai ter uma experiência. A outra pessoa encontrou Jesus em 3 anos, 4 anos, queria que Jesus Cristo, Deus, se manifestasse, fizesse e acontecesse. Não é a pessoa, é o que eu digo, não entendeu a palavra de Deus ainda, né? Não entendeu. E hoje essa pessoa virou ateia, né? E hoje essa pessoa virou ateia, porque não acredita, não teve sobrenatural, não teve as coisas acontecendo, então falou que isso é tudo blá blá blá, né? Então, eu não posso fazer nada em relação a isso, porque a experiência com Deus é algo que acontece com cada um. É algo que vem de cada pessoa tem uma experiência de fé. A gente não pode desbravar, é como eu falo pra vocês, eu posso falar da minha experiência, agora, se você vai acreditar, se você não vai acreditar, aí é uma questão sua. Eu também não estou aqui querendo que você acredite ou não, eu estou falando, se você quiser acreditar, se isso despertar dentro do seu coração, que maravilha, se não, não me interessa. Não me importa, eu sei da minha conexão com Deus, eu não preciso que alguém acredite ou deixe de acreditar. Isso não tem a mínima importância pra minha vida, entendeu? Agora, o que eu venho falar quando eu falo das minhas experiências e quando eu falo do amor de Deus é para que você desperte, você tenha a sua própria comunhão, tenha a sua própria história, tenha a sua própria vertente com Deus. Não eu. Eu só sou um ser divino, eu só sou um ser de Deus, que Deus criou, botou aqui na Terra e eu estou aqui, né, encarnada, né, vivendo a vida, fazendo o que eu tenho que fazer e a luz pede, eu venho falar sobre Deus. É isso que eu estou fazendo, é esse o meu caminho que eu estou compartilhando com vocês, né? Eu mesmo digo, eu sou uma pessoa que eu tenho muito uma vertente meio eremita, sabe? Meio, como é que eu posso dizer? Meio sozinha, sabe? Uma pessoa que gosta meio andarilha, sabe? É uma coisa que tem no meu coração. Eu sou meio desse tipo de conduta, né? Então, pra mim, pelo menos em relação a Deus, em relação à luz, que é uma coisa que eu amo de todo o amor, de todo o meu coração, porque eu sempre amei, eu sempre falei sobre Deus, porque dentro do meu coração sempre teve essa vontade, essa força muito forte. Toda vez que eu falo de Deus, transborda através de mim uma energia muito forte. Então, a gente não pode, isso não é à toa, isso tem um motivo de ser, né? Agora, quando eu falo para vocês que eu sou mais ou menos isso, eu sou quase uma eremita, uma andarilha, no sentido de que eu não tenho quando chegou esse momento de vir falar sobre luz para vocês, de vir compartilhar sobre minhas experiências e começar a falar, você tem que falar para as pessoas sobre Deus, você tem que começar a falar sobre luz, você tem que começar a falar para Deus sobre o mundo espiritual, né? Você precisa falar sobre essa, essa é a sua trajetória espiritual, é isso que é o seu trabalho na Terra, é isso que você tem que fazer, né? Quando eu venho trazer, porque dentro do meu coração eu sei todo o conhecimento que tenho, não porque eu sou melhor do que todo mundo, mas porque eu já tenho um estudo, já tenho uma caminhada com Deus
Não é de agora, é de outros tempos, entendeu? Então, já é uma trajetória. Quando eles vêm dizer, e eu sei disso, por isso muitas vezes eu pensei em seguir o meu caminho sozinha mesmo, eu no meu cantinho, sei lá, sabe aquela visão, tipo uma casa em cima da montanha, sozinha, solitária, bem isolada de todo mundo, só vivendo a minha comunhão divina com Deus? Eu sempre tive esse tipo de pensamento, entendeu? Eu não sou uma pessoa que gosta de estar no lugar de muitas pessoas, com muitas pessoas perto de mim. Eu sou uma pessoa bem, sabe, que eu gosto mais de ficar no meu canto e tal. Eu sou bem assim, entendeu? Então não era nada, que é por isso que eu digo pra você, eu não vou virar guru, né? Eu tô aqui trazendo uma palavra de Deus. Quando você olha pra mim, eu quero que você me veja como uma irmã, uma pessoa que tô falando pra você coisas positivas de Deus, que tô revelando coisas de espiritualidade pra você, mas pra te fazer conectar com a luz. Não porque eu vou virar seu guru, não porque eu vou virar a sua guru, não porque eu vou trazer pra você, eu sou a comandante, a que manda, a que fala. Não, eu não vou fazer isso, não, isso não é a minha conduta, eu nunca nem quis ser isso, tá, gente? Eu nunca nem quis ser, peraí que agora eu vou ser a líder espiritual. Não, 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 não. Até porque, eu vou dizer uma coisa, em relação à espiritualidade, eu sou uma pessoa muito na minha, sabe? Eu era um pouco mais fechada em relação a eu falar sobre Deus, não, porque eu falo muito sobre Deus, sobre luz, sobre, sabe, o mundo de Deus, sobre ser o bem, ser luz. Eu tenho uma vocação, na verdade, para falar sobre isso, sabe? Eu tenho essa energia de falar sobre isso. Mas não expor, não falar sobre a minha conexão divina, não chegar sobre, sabe? Isso tudo é uma coisa até particular, que a própria espiritualidade de luz teve que realmente ficar ali insistindo, né? Porque eles sabiam, e eu sabia, né, que eu tinha essa conduta, que eu tinha esse caminho para seguir, que eu poderia compartilhar com a humanidade, né, com as pessoas, tudo isso, e que meu trabalho espiritual na Terra era para ser feito assim, né? Mas eu esperei, tanto é que eu já falei para vocês, já era para ter começado há muito tempo, eu comecei agora, né? Mas é que nunca é tarde, né? Mas eu tinha que sentir no momento que era um momento meu, que era o momento certo de eu começar a fazer, de eu começar a passar adiante aquilo que é o meu conhecimento, né? Mas nunca tive pretensão de ser líder espiritual, de ser que sabe, né? Não, até porque esse lado espiritual meu é uma coisa mais sagrada. Você entendeu? Pra mim, isso é sagrado, né? Tem até pessoas que falam mal do sagrado, que falam assim, sagrado, o que é sagrado? Sagrado é coisa de, de negatividade, né? Porque as pessoas que dizem, sagrado, mas Deus é sagrado. O que é sagrado? O que é sagrado para um sacerdote, né? Quando eu falo sacerdote, é todo tipo de sacerdote, né? Eu até quero entrar aqui também nessa que eu tô falando, né? E tá vindo aqui falar pra vocês. Eu tô, né? A espiritualidade tá falando até pra comunicar falando, né?